Nosso tema hoje aqui é Jesus, a oração de Jesus como âncora da nossa vida. Os pontos que Jesus trata aqui na sua oração, que devem ser verdadeiras âncoras para a nossa vida, né? O texto nos diz assim, João 17, a oração do Senhor Jesus. Quem tem a Bíblia Revista Atualizada ou a Nova Almeida Atualizada terá como tema em cima, um subtítulo, né? A oração sacerdotal, né, do Senhor Jesus Cristo, né? Com relação ao texto sagrado, a gente se vale aqui da NVI. Eu estava até falando agora um pouco com o irmão sobre a intenção nossa aqui com o Leandro, sobre a intenção de migrarmos para Nova Almeida Atualizada. O pastor aqui precisa de eu estou orando ao Senhor e pedindo a graça de Deus. Esse é um movimento que não é muito simples, né? Para quem está acostumado, boa parte da igreja está acostumada com a NVI. A Nova Almeida Atualizada é a versão da denominação. Eu gosto de várias versões bíblicas, né? A NVI, para mim, é a melhor delas. Até hoje, temos a Nova Almeida, que é muito boa também. Temos a NVT, que também é muito boa. A Revista Atualizada, eu gosto de quase todas elas. Assim, tem a Bíblia, a mensagem é uma boa Bíblia, mas ela é muito voltada para crianças, né? Aliás, ela foi feita para isso, né? A nova tradução da linguagem hoje também não é uma versão ruim. Eu tenho ressalvas com relação aos textos mais teológicos. Em carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, eu acho que ela perde bastante, né, na maneira como ela foi traduzida. Mas ainda assim é uma boa versão bíblica, tá bom? Então, pode ser que eu tenha orado por isso, os irmãos me ajudem também em oração, né? Fala, Senhor, quebra o coração do pastor Evandro, né? Quebranta. Né? Mas essas versões são maravilhosas, tá bom? A gente às vezes tem certas resistências, né? Isso Quem se debruça, meus irmãos, as pessoas que se debruçaram para produzir esta versão bíblica, para produzir a Nova Almeida Atualizada, ou outras versões que nós temos aí, não é gente boba não, tá? Bobinhos somos nós. É gente muito boa, né? Temos aí ressalva de alguns que são liberais, teologicamente liberais, aí eu tenho ressalva sobre alguns nomes, mas de uma maneira geral, são homens de fé que se debruçaram, estudiosos, acadêmicos, né, que se dedicaram durante 10, 20, 30 anos, às vezes, para produzir uma versão bíblica, 10 anos para produzir uma versão bíblica, tá bom? O texto nos diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui a divindade de Cristo está exposta, né? Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui no caso, Judas Iscariote. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Amados irmãos, em que nós ancoramos a nossa vida? A âncora é uma peça geralmente de ferro amarrada ou soldada em um cabo, uma corda ou uma corrente que serve para imobilizar uma embarcação flutuante. E ela é usada para manter essa embarcação marítima ou fluvial parada, firme, e que, principalmente quando existe uma maré ou quando existe alguma força de um rio, alguma coisa assim, para manter aquela embarcação ali, é usada uma âncora. Eu não sei quantos de vocês já estiveram em alto mar ou dentro de uma embarcação dessa, num rio pescando, ou no mar pescando, né? E quando o barqueiro lá encontra uma laje, sobretudo é assim que a gente que é feito quando você quer pescar, né? O barqueiro encontra uma laje, ele joga então a âncora e fala: gente, pode pescar aqui, que aqui a gente vai encontrar alguma coisa, né? Ele joga a âncora bate no fundo, nessa laje, e ali você fica. A embarcação pode ter um certo giro, mas ela vai permanecer ali. A maré pode estar jogando para um lado, mas a embarcação vai ficar ali, presa, né? Estará ali, você tem ali... se você cair na água, você vai ser jogado para o lado, mas se você permanecer dentro da embarcação, você vai permanecer ali, né? Terá uma estabilidade, né? A âncora permite, né? A âncora permite uma ancoragem segura e impede que a embarcação seja levada pela correnteza. É isso que a âncora ela faz. E quando eu pergunto em que nós temos ancorado a nossa vida,
eu estou falando de situações em que nós depositamos o nosso coração, ou todas as nossas expectativas, ou procuramos descansar a nossa vida, mas que, dependendo daquilo que você ancore o seu coração, que você deposite o seu coração, você poderá ter paz ou não. Por exemplo, há muita gente ancorando a sua vida nas suas posses. Olha para a sua vida, bom, eu construí alguma coisa, conquistei algumas coisas, eu tenho carro, eu tenho apartamento, eu tenho uma conta bancária, eu tenho imóveis, né? Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e a pessoa olha para a vida e fala assim, bom, de acordo com as minhas posses, de acordo com os meus bens, eu tenho segurança neste mundo, e se alguma coisa acontecer de errado no país, por exemplo, no mundo, eu tenho uma garantia. E a pessoa, muita gente, por algum tempo consegue dormir bem por causa disso. Porque ela ancorou a sua vida, ou tem ancorado a sua vida em bens, em posses. De repente ela olha, eu construí, eu tenho uma carreira, né? Eu tenho um preparo profissional muito grande, eu construí uma carreira com muito custo, mas hoje eu tenho solidez, e a pessoa ancora a sua vida nisso. Só que ela esquece que uma enfermidade pode derrubar tudo isso. Ela esquece que um evento no mundo pode acabar com tudo isso. Há muita gente ancorando a sua vida nessas coisas. E meus irmãos, o que nós vemos, olhe para a história da humanidade e os irmãos verão isso. Pessoas que tinham tudo, isso tudo foi tirado de uma hora para outra. Pessoas que eram bilionárias e de repente todo o seu dinheiro deixou de ter qualquer sentido por causa de uma enfermidade incurável. Anos atrás, digamos assim, o cabeça pensante, o dono de uma empresa de celular, né, de famosíssima, de equipamentos eletrônicos, ele tinha tudo, mas veio uma enfermidade e ceifou a sua vida. E é assim com muita gente, é assim com qualquer pessoa. Aliás, as enfermidades vêm sobre justos e injustos. E muitos vivem, meus irmãos, à deriva, por ancorarem suas vidas naquilo que de fato não pode lhes dar segurança alguma. Muitos poderosos, e até mesmo muitos cristãos vivem à deriva, ou muitos que se dizem cristãos, pelo menos, vivem à deriva na vida, ou seja, sendo jogados de um lado para o outro, porque têm ancorado as suas vidas naquilo que de fato não pode lhes dar esperança, segurança alguma. E uma pergunta, quem de nós nunca se sentiu assim, à deriva? Quem de nós nunca se sentiu sem direção, sem um norte? Quem de nós nunca se sentiu vulnerável? Quem de nós? Em algum momento da nossa história, nos sentimos assim ou nos sentiremos assim. Essa é a grande verdade. Porque em algum momento da nossa vida, nós nos veremos fragilizados espiritualmente, nos sentiremos fragilizados espiritualmente. É só pensarmos no que muitos vivenciaram nos últimos anos, com a questão do próprio Covid, do coronavírus. Pessoas se sentiram assim, sem norte, sem direção, completamente vulneráveis. Bom, os historiadores da igreja, e a igreja aqui com letra maiúscula, né? Atribuem a reforma protestante principalmente a 3 homens. Um deles, Martinho Lutero, o outro, João Calvino, e outro, John Knox. Lutero é conhecido como
a tocha da reforma. João Calvino, como dizem que ele foi a pena e o papel da reforma, e John Knox o chamam de o escudo e a espada da reforma. John Knox viveu nasceu em 1514 aproximadamente, alguns dizem que em 1513, outros 1514, outros ainda em 1515, mas ele morreu no ano de 1572. Ele foi um instrumento agudo da reforma na Escócia, né? E quando ele morreu, a reforma protestante na Escócia já estava completa. E conta-se que no leito da sua morte, ele pediu para sua esposa duas coisas. Ele pediu para sua esposa: olha, leia para mim, por favor, 1 Coríntios 15, quando fala, o texto trata da ressurreição de Cristo, né? E depois pediu para ler um outro texto, pediu para ler o texto de João 17, e ele pediu para sua esposa ler o texto de João 17, porque John Knox ancorava a sua vida nesse texto, porque ele tinha toda a sua vida de fé ancorada neste texto. Ele amava esse texto, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Constantemente ele se voltava para esse texto. Alguns de nós têm outros textos das Escrituras Sagradas, né? Aqueles que descobriram aí digamos assim, se veem como reformados teologicamente, olham para Efésios capítulo 2 e se deliciam, né? Mas nós temos pessoas que ancoram a sua vida nos Salmos. Salmo 91 talvez seja o salmo em que mais as pessoas ancorem a sua vida. Salmo 23, né? Muita gente olha para esses textos e constantemente se voltam para esses textos, ou de repente um texto em que a pessoa foi o texto predileto na sua conversão e que ela mais se debruçou na sua conversão. E ela então constantemente se volta para esse texto sagrado. Mas o que nós temos aqui, John Knox olhava para esse texto, essa oração do Senhor Jesus Cristo, e ancorava a sua vida espiritual nesta oração. Mas qual é o contexto imediato desta oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo? Que John Knox tanto se ancorava, ou que tanto voltava-se para esse texto a fim de renovar o seu coração. Bom, o contexto aqui nós vemos aqui, Jesus estava num prelúdio de profundo sofrimento, porque pouco depois ele orar, fazer essa oração, né? Ele é condenado, Jesus é preso. No capítulo 18, Jesus é preso. No capítulo 19, Jesus é condenado à crucificação e é crucificado, né? É o que nós temos. Então o contexto aqui é uma espécie de prelúdio de sofrimento. Jesus já estava experimentando uma certa angústia, uma certa preocupação, entre aspas, no seu coração. No cenáculo, com os discípulos, ele já havia instituído a ceia, já havia falado sobre a ceia, já havia partido o pão e dito para os seus discípulos o que aquilo significava, o que estava para acontecer. Ele já havia lavado também os pés dos seus discípulos, estava preparando os seus discípulos, os futuros apóstolos, para aquilo que estava diante deles, que seria natural eles olharem como apóstolos na frente, se comportarem como os líderes da igreja e começarem a se verem como os tais. Então Jesus começa a lavar os pés deles, mostrando para eles: olha, da mesma maneira que eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Em outras palavras, tomem cuidado para o nariz de vocês não se levantar. Revista ultra atualizada do pastor Evandro. Eu, o Senhor, eu, o Mestre, eu estou lavando os pés de vocês. Vocês devem lavar também os pés uns dos outros, devem cuidar, zelar uns pelos outros, servirem uns aos outros. É isso que Jesus está deixando para eles.
Jesus está preocupado, olhando para a vida desses homens que ficariam e dariam continuidade ao seu ministério. Ele já havia dito também aos seus discípulos para não ficarem com o coração turbado, no capítulo 14, verso 1. Não se turbe, né, o vosso coração. Eu não sei como é que está na revista atualizada, mas é por aí, né? Aqui na nossa versão não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês estão com o coração perturbado, o coração está turbado a muitas coisas, não fiquem assim. Ele falou com eles também sobre o caminho para o Pai. No capítulo 14, versos 2 a 14, Jesus deixa bem claro para eles, olha, os discípulos queriam saber, olha, você está falando que vai partir, mas qual é o caminho para o Pai? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém veio ao Pai, senão por mim. Jesus mostra para eles qual é o caminho para o Pai. Jesus fala para eles do Pai. Como também dá uma outra palavra para eles, para consolo deles. Olha, eu vou enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, o Conselheiro. Ele virá. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês estão desfrutando da minha presença aqui, da minha presença física. Vocês ouvem a minha palavra, mas vocês não estarão órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. O meu Espírito estará entre vocês. Em Atos capítulo 2, é um texto maravilhoso, e o Espírito desce sobre os discípulos, eles são capacitados e milagres acontecem através de suas vidas. A garantia do Senhor Jesus Cristo com esses discípulos. Jesus já havia alertado também que Judas o trairia. Esse é o contexto. E que os demais discípulos também se dispersariam. Esse é o contexto. Jesus está dizendo, olha, muitos de vocês vão me deixar. Inicialmente ficarão assustados e vão se dispersar. Cada um vai para o seu lado. E Jesus naquela noite seria preso e condenado à morte. Este é o contexto desta oração do Senhor Jesus. E é por isso que Jesus ora por ele, é por isso que Jesus ora pelos discípulos, que mais tarde se tornariam os apóstolos, e é por isso que Jesus ora pela igreja, por aqueles que haveriam de crer através desses apóstolos. E aqui, essa oração, nós temos, ela é dividida nessas três partes. De um verso de 1 a 5, Jesus orando por si mesmo. Nos versos 6 a 19, Jesus orando pelos discípulos. E nos versos 20 a 26, o Senhor Jesus orando pela igreja. A NVI, inclusive, deixa essa divisão muito clara, né? Isso nem sempre é tão claro assim, às vezes a divisão do texto ela se dá de maneira um pouquinho diferente, mas aqui nós temos uma divisão muito clara desse texto pela própria palavra de Deus. Pois bem, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre essa primeira oração do Senhor Jesus Cristo, quando ele ora por si mesmo, dizendo ao Pai que havia concluído a sua obra aqui na terra. Versos de 1 a 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, ou seja, dizer todas essas coisas que eu falei antes, né, desse contexto. Jesus olhou para o céu. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus aqui está reunido com os seus apóstolos. Os apóstolos estão ouvindo esta oração. Esta oração está acontecendo no contexto dessa comunhão com eles. Jesus tinha acabado de pregar para eles. E então Jesus passa a orar, né? E o texto no verso 1 diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou.
Jesus está com eles. Em determinado momento ele para de falar, volta os olhos para o céu e fala com Deus, fala com o Pai. A vida de Jesus, meus irmãos, obedeceu uma agenda divina. Jesus não viveu sobre a face da terra sem ter em sua vida a agenda divina. Ele veio com uma agenda divina. Isso deve trazer para nós, deve servir para nós como lição. Como servos de Deus, como filhos de Deus, transformados pela graça de Deus, alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, também devemos viver sobre uma agenda divina. Não se trata da minha vida, não se trata da sua vida, mas se trata da nossa vida em Cristo. O nosso chamado é em Cristo. Então pense, reflita sobre isso. De fato, vivemos sob uma agenda divina. Nós obedecemos uma agenda divina. Vivemos debaixo dessa agenda de Deus. Ou tentamos fazer a nossa agenda separada da agenda do Senhor. Porque Deus tem planos para nós. Deus tem propósitos para a nossa vida. Você não foi salvo para você viver neste mundo solto, livre de qualquer compromisso, sem um objetivo. Mas Deus tem um plano para nós. Ele salvou a gente e tem um objetivo para nós. O propósito maior é que um dia estejamos com Ele. Esse é o propósito maior. Mas Ele entrega a todos nós uma missão. Há um ID para as nossas vidas. Além do ID, há uma maneira de se viver agora como servos de Deus, como filhos de Deus. Como um povo que não pertence mais a este mundo, nós temos um reino. E vivemos e devemos viver de acordo com a realidade e com a agenda desse reino. Nós pertencemos ao reino de Deus, não deste mundo. Então pense bem na sua agenda. Pense bem na sua agenda. E João destaca aqui que os dias de Jesus estavam contados e determinados. E quando chegou a hora de seguir para a cruz, após ter pregado, Jesus orou, consagrando a sua vida ao Pai. É interessante porque Jesus já havia declarado antes, se lembram, por ocasião, melhor dizendo, das bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre do Senhor Jesus sendo operado na palavra de Deus é a transformação de água em vinho, né? Os adeptos aí do uso do vinho ficam maravilhados com esse texto, né? Meu Deus do céu, bobeira, bobagem. Diz, não, primeiro milagre, né? Inclusive pessoas que não são crentes, quando querem fazer algum deboche, alguma coisa assim, falam, olha vocês, né? O próprio Jesus, a primeira coisa que ele fez foi realizar um milagre assim. Mas na ocasião, Maria dá uma cutucada em Jesus. Olha aí, tem que fazer alguma coisa. E Jesus diz para ela o quê? Mulher, não chegou a minha hora. Mas agora o texto, logo no verso 1 diz, Pai, chegou a hora. Agora era o momento. Ele já havia dito no capítulo 2, verso 4, capítulo 7, verso 6, 8 e 30, no capítulo 8, verso 20, que ainda não havia chegado a hora, mas agora era o momento de Cristo. E em sua oração, então, ele deixa claro pelo menos duas coisas aqui. Fica muito claro quando ele fala de glorifica, quando ele fala sobre o propósito dele, a vinda dele, né? Fica muito claro aqui a questão da sua crucificação. A cruz é um instrumento de glória para o Pai. A prioridade de Jesus era a glória de Deus. E a sua crucificação trouxe a glória ao Pai.
É na cruz que Jesus revela ao mundo um imenso amor do Pai. Então ele está diante do momento mais tenso da sua vida. É um prelúdio desse momento tenso. Nós não podemos ler a palavra de Deus, já falei isso aqui algumas vezes, algumas dezenas de vezes eu acho. Que nós temos um problema quando nós lemos um texto como este. Nós separamos por capítulos, por versículos, quando na verdade nós temos um texto. O original não tem capítulo, não tem versículo, é tudo junto. Sabe aqueles textos, aquelas redações, temos aqui uma professora, aquelas redações grandes, né? Uma sentença, aquela coisa... Ali ponto e vírgula, no grego nem vírgula, não tem, é tudo direto, não tem ponto, é tudo direto. O manuscrito é assim, aquela coisa direta. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós temos que compreender esse contexto de sofrimento, de prelúdio do sofrimento, prelúdio da cruz. Como eu falei, nessa mesma noite Jesus seria entregue. Então, a cruz, aqui o objetivo maior de Cristo é vir ao mundo e ser crucificado, ser morto, para que a humanidade então pudesse ser religada, aqueles, os seus, pudessem ser religados ao Pai. Este é o propósito aqui, é o centro de tudo. Então a cruz aqui é um instrumento de glória para o Pai. Ele está querendo, pedindo para ser, olha Senhor, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Essa questão da glorificação está muito envolvida com a questão da cruz. É na cruz que Jesus revela o amor, o imenso amor de Deus. É na cruz também. A cruz também é um instrumento de glória para o Filho. Meus irmãos, Cristo não foi para a cruz arrastado como se fosse um cordeirinho qualquer. Ele não foi uma vítima. Nós olhamos, às vezes temos uma visão equivocada do texto sagrado. Cristo Jesus não foi uma vítima. Ele disse em João 10, capítulo 18, que ninguém tiraria a sua vida, mas Ele a daria espontaneamente. Espontaneamente. Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz que Cristo me amou e a si mesmo se entregou. É o que o texto diz. Cristo se entregou. Cristo poderia dar ordens a miríades de anjos e acabar com a humanidade em segundos. Ele poderia dizer basta. Essa humanidade incrédula, vil, pecadora, basta, acaba-se tudo. Ele poderia dar essa ordem e acabar com tudo e com todos. Ele se entregou, ele se fez carne, desceu da sua glória e veio habitar entre nós. Foi iniciativa dele, plano dele, por amor a nós. Os homens batiam nele porque ele deixava. Os homens o maltrataram porque ele deixou. Os homens o pregaram na cruz porque ele quis ir para a cruz, para sofrer no meu lugar e no seu lugar. Então, Cristo não foi para a cruz como uma vítima arrastada ao altar do holocausto. Ele se entregou. E aquele, meus irmãos, era um momento agudo na vida de Jesus. E nesse momento agudo, o próprio Cristo, ele ora, fala com o Pai. As coisas ficariam mais difíceis para Jesus um pouco mais adiante. O que ele faz? Ele ora. O tempo todo, nos momentos difíceis, nos momentos agudos de profundo sofrimento, nós vemos Jesus orando. Na cruz, ele ora.
E uma das coisas que nós devemos aprender aqui, que nos momentos mais agudos da nossa vida, nós também devemos nos voltar para Deus em oração. Só que nesses momentos mais agudos da nossa vida, nós nos agitamos, nós conversamos com todas as pessoas, falamos com muita gente, mas por vezes nós não falamos com Deus. Nós não nos voltamos para Deus em oração. E essa semana eu gostaria muito que a gente pudesse assumir esse propósito diante do Senhor. E não apenas na quarta-feira, aqui não, mas durante essa semana, segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tenhamos esse compromisso diante do Senhor de buscar a Deus. Nós estamos num momento agudo, a nossa sociedade está, muitos dos nossos irmãos estão. Mas o que nós vemos também é que Jesus orando pelos apóstolos e pedindo ao Pai que os guardasse, que os guarde de todo mal, que os santifique, é o que nós temos dos versos 6 ao verso 19. Tudo que nós vemos aqui, Jesus pedindo em favor dos apóstolos, desses discípulos, também podemos afirmar que se aplica a nós. Tudo que está aqui, que Jesus está falando aqui, nessa oração, também se aplica a nós. Mas notem a ênfase dessa oração de Jesus pelos apóstolos, pelos discípulos. Primeiro, Jesus não diz nada contra esses discípulos. Jesus não faz menção à queda e ao fracasso que esses homens experimentariam. Jesus faz a menção apenas, olha, não está aqui Judas, porque ele é o filho da perdição. Mas Jesus não faz menção do que aconteceria com esses homens. Jesus concentra a sua oração no eterno propósito do Pai na vida dos seus discípulos e na relação com eles. Todas as petições do Senhor Jesus para esses discípulos aqui são petições espirituais e celestiais. É interessante porque Jesus não faz menção, não pede riquezas, não pede para esses homens honra, não pede para esses homens influência política. Não há preocupação de Cristo Jesus por essas coisas na vida deles. Jesus também não está pedindo, é interessante, Jesus não está pedindo para eles saúde. Jesus, a oração de Cristo, o pedido, a petição de Jesus é espiritual. Não quer dizer que Jesus não se importasse com a vida desses homens, ele se importava. Mas a prioridade aqui era a vida espiritual deles, porque eles enfrentariam grandes lutas. O pedido aqui de Jesus se resume aqui: o Senhor, o Pai, os guarde de todo mal, os separe do mundo e os qualifique para a missão e os traga para o céu. Essa é a ênfase da oração de Jesus por esses discípulos. Então temos aqui salvação, segurança, santidade e unidade. Em outras palavras, Jesus pediu que fôssemos preservados, poupados, conservados, guardados na verdade, versos 6 a 14, guardados em santidade, versos 15 a 17, e sustentados na grande comissão, dos versos 18 a 19. Não deveria ser essa também a nossa ênfase? Não deveriam ser essas também as ênfases da nossa vida? Não deveríamos nós nos esforçarmos para vivermos no poder do Espírito, para nos guardarmos do mal também, com a ajuda de Deus, com a graça do Senhor? Não deveria ser essa também a nossa ênfase de andar em santidade, de sermos qualificados para a grande comissão, para o ID do Senhor Jesus?
Jesus está pedindo para que seus discípulos sejam guardados na verdade, sejam preservados na verdade, versos 6 a 14. Que eles possam ser guardados também em santidade. 15 a 17, o texto nos diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santidade aqui é separação. Esses discípulos deveriam ser separados do mundo, espiritualmente separados. Eles estavam no mundo, mas deveriam andar de maneira diferente, deveriam viver de maneira diferente, de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Assim deveria ser a vida desses homens, assim deve ser a nossa vida, todos nós, guardados em santidade, uma vida separada por Deus, para a glória de Deus, tendo as Escrituras sagradas como um leme da nossa vida, um parâmetro da nossa vida, uma lei para a nossa vida, a nossa maneira de viver, como devemos viver, de acordo com a palavra de Deus. É difícil, Deus nos capacita. Ninguém pode dizer, nenhum salvo pode dizer, eu não consigo andar assim. Consegue, se foi salvo pela graça, é possível. Eu não consigo abrir mão de tal coisa. Consegue, se você é salvo, você consegue. O não salvo não consegue, não é da natureza dele. Seu coração não foi transformado, ele não tem essa capacitação do Senhor dada por Deus. Mas se você teve, se você nasceu de novo, é possível. É possível não falar palavrão? É. É possível ter domínio próprio? É. É possível não se espernear na internet e falar um monte de asneiras? É. É possível andar em fidelidade? É. Santidade no namoro? É. É possível. Por quê? Porque você foi salvo. Mas para quem não foi salvo, é impossível. Você vai ser um legalista, né? Mas em algum momento, cara, em algum momento vai aparecer. Sabe a pessoa que demonstra ser uma coisinha, sabe, fofa. Então, tem um cachorrinho pequenininho, qual é o nome dele? É Chihuahua? Que é temperamental a beça, né? Quem vê esse bichinho assim, quietinho, assim, no colo do dono, né? Ou da dona, tá ali, tá bonitinho. O olhinho é até grande demais para o rosto dele, né? Para a cara dele. Mas tá lá, aquele cachorro bonitinho, andando na rua, com aquela colorinha, geralmente botam um monte de enfeitezinho e tal. Mas aquilo geralmente, né? Aquilo é o Satanás quando você tenta se aproximar do dono. Encosta no dono só para você ver. Mas, gente, aquele rostinho tão bonitinho, aquela carinha tão bonitinha, daqui a pouco... né? Não é possível para aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, não foi salvo, não é possível andar em santidade. Porque ele não recebeu capacitação para isso. Mas para o crente é possível. E nós deveríamos nos esforçar no poder do Espírito para nos guardarmos do mal, para andarmos em santidade e sermos cada vez mais qualificados, preparados para a grande comissão do Senhor.
E quando eu digo qualificados e preparados, porque eu creio que esse é um ponto que nós falhamos, a igreja atual. A igreja no passado, a igreja dos meus pais, a igreja dos meus avós, dos nossos avós, né? Essa igreja lá atrás, de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, essa igreja basicamente se preparava para anunciar. Aqui no Brasil era assim. O crente, poucos dias de convertido, já estava na rua com um folheto na mão. O irmão Antônio tem essa lembrança, aqueles que já são cristãos há muito tempo já sabem do que eu estou falando. Você estava na igreja, né? Tinha aquela coisa, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O indivíduo levantava a mão. Às vezes, essa confissão era verdadeira, e quando era verdadeira, na semana seguinte ele estava na praça evangelizando. Ele era chamado, ele era convocado. Aí pergunta, o que eu falo? Fala daquilo que Jesus fez na sua vida. Fala da sua alegria. Fala que você conheceu Jesus, que Ele mudou a sua história. Era assim. A igreja, de uma maneira geral, aos domingos, estava na casa de Deus. Acabava o culto, ela ia para a rua. As pessoas comiam rapidamente. E às vezes nem comiam e iam para o evangelismo. Seminários estavam abarrotados de gente sendo preparados para a evangelização, para o campo missionário. Por isso houve esse estrondo de aberturas de igreja, porque o povo recebia Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e logo iam para o campo missionário, iam para as ruas para falar do amor de Cristo Jesus. O que aconteceu com a nossa geração? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com a juventude? Eu não tinha um pelo no rosto e ia para hospitais para orar por enfermos. E não é porque eu era especial, porque talvez alguns tenham essa asneira na cabeça. Mas como, da mesma maneira que eu ia, outros iam também. Adolescentes estavam em hospitais, jovens entravam em hospitais para orar pelos enfermos. Impunham suas mãos, oravam pelas famílias, abraçavam aqueles que precisavam ser abraçados, mas sempre falando de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele vai salvar, Ele pode te libertar, Ele pode operar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Essa era a mensagem. E onde está isso? Esses discípulos, Jesus ora por eles, para prepará-los, porque eles tinham um caminho pela frente, havia um desafio pela frente. Mas o que é a fé nos nossos dias tem levado os jovens, os adultos a fazerem? Nos tornamos um grupo fechado, que temos a nossa linguagem. Não conversamos, não compartilhamos, os amigos nós não chamamos para a igreja, para a casa do Senhor, nós não evangelizamos. E eu não estou falando para você comprar folhetos, porque talvez não seja o melhor caminho hoje, nos nossos dias. Para muita gente não é, para outros ainda. Você pode utilizar, se valer desse método. Mas com quem falamos a respeito do Evangelho de Cristo Jesus? Mas Jesus também, meus irmãos, por último, orou pela igreja para que essa igreja fosse unida nele e um dia pudesse participar da sua glória. Dos versos 20 a 26.
Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que se tornariam apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Esses apóstolos pregariam e essas pessoas seriam convertidas, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles esteja e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O tempo todo Jesus está aqui falando de unidade dessa igreja, desse povo que haveria de crer. Está falando da minha vida e falando da sua vida. Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você. Compreende a gravidade disso? A intensidade disso? Esta oração é por mim e por você. Jesus está falando com o Pai pelas nossas vidas. Ele está falando da nossa unidade, para que venhamos andar uns com os outros, nessa mesma unidade. Da mesma maneira que Ele e o Pai são um, nós também devemos andar em unidade. E essa unidade se fundamenta na verdade e na vida que escorre, que brotam do Deus Trino. Portanto, essa unidade não é uma unidade qualquer. Ela não pode ser uma unidade qualquer. Ela tem parâmetros muito bem firmados. A verdade do Evangelho e o amor e a vida de Deus demonstrados nas Escrituras Sagradas. Esse é o parâmetro. O parâmetro aqui, meus irmãos, também é Jesus. Ele fala, olha, eu e o Pai somos um. No verso 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos, assim como somos um. Esse é o parâmetro. A unidade, quer saber o que é unidade? Olhe para a vida de Jesus com o Pai. Esse é o parâmetro. A oração de Jesus por unidade do seu povo demonstra que a unidade não é mecânica, essa unidade não é automática. Não é aquelas coisas que são muito comuns, né? Está cantando uns com os outros. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, das mãos, aí levanta as mãos um do outro, aí chora, glória a Deus, aleluia, e tal. E quando acaba, solta a mão, sai para lá, toma distância. Não anda junto, não conversa, acaba o culto, vai embora para casa, não fala com ninguém, não pergunta como o outro está, toma conhecimento que o outro está doente, pegou o corona, tá nem aí. Mas Jesus não está falando desse tipo de relacionamento. A oração de Jesus por unidade do seu povo demonstra que a unidade não é mecânica ou automática, mas é algo que deve ser buscado e desenvolvido com empenho e esforço, mediante a graça de Deus, o poder do Senhor. Essa unidade é possível porque Cristo Jesus orou ao Pai e pediu para que ela acontecesse na minha vida e na sua vida. Você crê que a oração que você faz em Cristo Jesus tem poder? Quem crê aqui? Amém. Agora imagine a oração de Jesus. Ele pede isso ao Pai. Portanto, eu posso dizer, você pode dizer, que nós podemos andar unidos. Isso implica em manter a unidade, especialmente nas divergências de opinião. Manter a unidade quando a gente não concorda um com o outro por alguma razão. Nós somos tão diferentes, né?
somos tão diferentes. Entra na minha casa, não é aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida, não é isso não. Entra na minha casa e você verá o quanto eu sou diferente de você. Se eu entrar na sua casa, eu vou perceber isso também. Somos diferentes. Bate um papo comigo 10 minutos sobre diversos assuntos, você verá que você é muito diferente de mim e que eu sou muito diferente de você. Mas é possível andar junto? É possível. É uma responsabilidade nossa, meus irmãos, buscar a unidade de cada um aqui. Trabalhar por ela. Se esforçar por ela. Nos dedicarmos por ela. É responsabilidade nossa. E quando eu digo unidade da igreja. Não é você ser um com uma pessoa que você gosta. Não. É unidade da igreja. Porque com algumas pessoas nós temos uma maior facilidade. É ou não é? É mole. Gente, vocês teriam dificuldade de andar em unidade comigo? Não dá. É só demais. Arrogante, prepotente, pecador miserável. Mas tem gente que você com facilidade gosta, trocou meia dúzia de palavras, gostei dele, gostei dela. Não é assim? É. Com esses é mole. O problema é quando de repente você é um cara com o dedo na tomada 220 e o outro irmão parece que é, sabe, é um 11, sabe aquela coisa assim? Ele anda assim, ó. Você fala com ele, fulano, tudo bem? Ele, oi, irmão. Eu tive uma amiga assim, não posso nem falar o nome dela, que é quando ela assiste a live. Eu tinha uma amiga assim, já muda, mais de 30 anos. Ela era assim, sabe, parecia que tá tudo certinho, sabe, aquela onda assim, tá tudo bem, paz e amor. Falei, mas olha, fulano de tal, foi abençoado pelo Senhor. É mesmo? Era nesse jeito assim, sabe? Calminho. Falei, Jesus. Ela é tão calma que parece estar parando assim, sabe? O tempo para ela é tudo câmera lenta. Com esses talvez você encontre alguma dificuldade. Você que é assim? Vamos fazer. Tem gente aqui na igreja que é assim. Não vou nem olhar lá para o fundo, que no meu lado esquerdo. Tem gente que é assim. E a gente pode encontrar dificuldades com isso. Tem gente que é mais direta na questão, é isso, é dessa forma. Outros são mais sensíveis, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Essas diferenças não podem impedir o nosso caminhar junto. E eu digo mais, eu vou além, eu quero ir a questão de denominações. Não é difícil ouvirmos pessoas tratando outras denominações como quase que não fossem cristãs, denominações genuinamente cristãs, biblicamente cristãs. Tem as suas diferenças, nós temos as nossas diferenças, mas a gente tem que tomar cuidado. Você vai olhar para um metodista e falar, ele é da igreja metodista. O outro é da batista, batista. O presbiteriano, não, esse cara. Unidade, meus irmãos. O ponto crucial aqui que eu quero deixar para os irmãos é que nós devemos entender que a unidade deve ser uma realidade essencial na nossa vida espiritual. Agora, se nós estamos em desunião, produzindo fragmentação e irreconciliação, nós estamos trabalhando contra a vontade de Deus.
Deus está mandando uma coisa e nós estamos produzindo outra. Se as nossas posturas revelam egoísmo, se nós somos intransigentes, se agimos com partidarismo, estamos longe de ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Muito longe. E aí, eu preciso dizer, quem age dessa forma está contribuindo com o diabo. Essa é a grande verdade. Está aqui o meu equipamento perguntando alguma outra coisa. E está repetindo o que eu estou dizendo. Fica na tua, rapaz. Meus irmãos, Jesus orou pela sua igreja, pedindo unidade, pedindo ao Pai unidade. Jesus orou pedindo ao Pai que essa igreja tivesse comunhão e perseverasse. E eu quero encerrar dizendo aqui algumas coisas. John Knox ancorava a sua vida nessa oração, João capítulo 17. Ele balizava toda a sua vida espiritual nesta oração. Ele compreendia muito bem quem era Jesus. Ele sabia que essa oração de Jesus era necessária, lhe daria forças e o faria perseverar. Em quem nós ancoramos a nossa vida? Eu espero que você não esteja ancorando a sua vida naquilo que você tem, nos bens, ou na sua habilidade, ou naquilo que você sabe fazer. Eu espero que você ancore a sua vida nessas palavras do Senhor Jesus. Ancore a sua vida na glória da cruz. Cristo Jesus foi para a cruz, para morrer no nosso lugar, na justiça de Cristo. Ancore a sua vida na glória do próprio Cristo, na vida e nos ensinos que Cristo Jesus nos deixou. Eu espero que você ancore a sua vida na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, na verdade, que você tenha a sua vida ancorada na santidade, na missão que o Senhor deixou para você, de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo. Eu espero que você ancore a sua vida na unidade da igreja. Nessas coisas, devemos lançar a âncora da nossa vida. Se nós lançarmos a âncora da nossa vida nessas coisas, nós não ficaremos sem norte neste mundo. Nós não nos sentiremos soltos, à deriva neste mundo. Há muitos que abrem mão da comunhão, dessa unidade da igreja, se desvinculam, porque se sentem diferentes demais, ou porque olham para os seus irmãos e percebem, eles são muito falhos, eles erram nisso, erram naquilo outro. É verdade, nós erramos. Nós falhamos. A igreja não é perfeita, é verdade, ela não é perfeita. A igreja tem os seus pecados, é verdade, ela tem os seus pecados. Mas nós somos o povo salvo pela graça do Senhor. E devemos então caminhar, andar juntos, dependendo de Deus, todos nós. Lembrando que Cristo Jesus orou por nós. E um dos pedidos do Senhor Jesus foi para que andássemos em unidade, que seja assim na nossa vida, em o nome de Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, aqui estamos nós, Senhor. Aqui estamos nós, ó Pai, que dependemos tanto de Ti. Precisamos tanto da Tua graça, precisamos tanto do Senhor. Necessitamos, ó Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia. É fato, Senhor, que nem sempre, nos momentos mais agudos da nossa vida, nós fazemos o que Cristo Jesus fez, orar.
É fato, ó Deus, que nos momentos mais agudos da nossa vida, nos comportamos como se não tivéssemos norte algum. Ficamos como a deriva, sendo jogados de um lado para o outro pelos ventos da vida. Mas Cristo nos deixou um maravilhoso exemplo. Ele tinha um alvo na sua vida. O alvo era glorificar ao Pai, era andar de acordo com a vontade do Pai, e a crucificação era o seu alvo. Estava relacionado a essa glória do Pai. E ele viveu por isso, andou de acordo com a agenda do Pai. Que seja assim conosco, Senhor. Que o nosso alvo seja a cruz de Cristo. Que o nosso norte seja a cruz de Cristo, a vontade do Pai, a vontade de Cristo. Que possamos caminhar assim. Ajuda-nos também, ó Pai, para que venhamos andar em santidade. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos das artimanhas do diabo. Fortalece, ó Deus, as nossas mãos, os nossos corações. Fortalece a nossa vida, Senhor, para que venhamos andar de acordo com a Tua vontade. Possamos viver de fato separados deste mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. A nossa vida seja diferente. E que possamos andar em unidade para a glória e para a honra do Teu santo e maravilhoso nome. Em o nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Os irmãos, fiquem de pé, por favor. Vamos...